Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 18. Está escrito assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo orientando e aconselhando a igreja de Éfeso no sentido da oração. Para Paulo, oração tem um peso considerável e ela torna-se, então, indispensável em todos os momentos da nossa vida. Sejam os momentos bons, sejam os momentos ruins. A oração nunca deve estar ausente. Aqui, orientando aqueles irmãos, ele diz: orando em todo o tempo. O tempo pode ser favorável, devemos orar. O tempo não é favorável, devemos orar. Da mesma forma, nada deve mover a nossa conduta do relacionamento com Deus através da oração, em vista dos problemas que estejamos enfrentando ou das circunstâncias que aparecem diante de nós. Em todos os momentos, nós devemos ser aplicados à oração. Oração é um meio que o próprio Deus abriu para que nós pudéssemos ter acesso à presença dele. Então, por meio da oração, é que nós nos relacionamos com Deus, aonde apresentamos diante dele o nosso desejo, as nossas necessidades, os problemas que enfrentamos e aonde recebemos a orientação de Deus, o conforto, a alegria, a paz, a tranquilidade, a segurança e a resposta de Deus para a nossa vida, entendendo que a nós compete orar e colocar tudo diante do Senhor. E ele então responde a seu modo e a sua maneira. O tempo de Deus dar a resposta e a maneira dele responder, eu não devo, de maneira nenhuma, tentar colocar diante de Deus um caminho por onde ele deverá vir a mim. Deus colocou o caminho para que eu possa chegar a ele. Agora, eu não devo colocar um caminho e dizer que Deus tem que vir a mim por aquele caminho, Deus tem que responder a mim daquela maneira e naquele tempo. Não, isso não está em nós. Nós somos servos, ele é Senhor. A nós compete orar e colocar diante dele as nossas necessidades e os nossos problemas e esperar em Deus a solução, a resposta e a vitória pela qual nós oramos ao Senhor. Então, quando Paulo diz orando em todo o tempo, então não há um momento em que devemos dar trégua para a oração. Dar trégua significa passar um tempo sem orar. As coisas estão indo bem, tudo está bem acomodado, há uma paz, há uma tranquilidade. Orar por quê? Vamos orar quando a gente estiver enfrentando problemas e dificuldades. Esse, infelizmente, tem sido o pensamento de muitas pessoas, que quando tudo está bem, não precisa orar. Eles entendem que só deve orar quando as coisas piorarem, quando as coisas fugirem do controle, quando não tiver mais volta. Aí, neste caso, então, nós vamos colocar diante de Deus e orar no sentido de Deus reverter aquela situação. Mas isso está errado. Não é desta forma que nós aprendemos na Escritura. O conselho de Paulo é orando em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Tudo está bem, está calmo, ore ao Senhor. A turbulência começou, ore ao Senhor. Está com plena saúde, ore ao Senhor. A enfermidade campeia, ore ao Senhor. Está sendo perseguido, ore. Está caminhando com segurança, ore. O que Paulo diz é orando em todo o tempo. Orar, nós podemos dizer que é a junção de duas palavras.
orar e agir. Nós primeiro oramos para depois agir. O verdadeiro cristão, ele obedece esta direção. Ele nunca faz o contrário. Age primeiro e depois vai orar para Deus concordar com o que ele fez. Não. Primeiro nós temos que orar. E dentro do que Deus nos responder ou nos direcionar, então aí nós vamos partir para a ação. Vamos agir. Mas nós já temos a oração. Já temos o contato inicial com Deus a respeito daquilo. E certamente Deus vai tocar em nós e vai dar-nos um direcionamento. Se ele não der no momento, continuemos esperando. E nós não podemos também dizer, bom, já que eu já orei diante do Senhor, agora vou fazer a minha parte. Não. Isso significa desconsiderar a parte de Deus na nossa vida. Orar, nós devemos orar. Mas não é dizer, eu já entreguei a Deus, agora vou fazer a minha parte. Não é assim. Orar é apresentar a Deus e esperar um sinal de Deus para nós agirmos. Porque se é para terminar de orar e começar a agir, para que nós oramos? Se nós vamos tomar a dianteira. O que é que diz a palavra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiar é esperar. É aguardar o tempo necessário para ter a resposta de Deus e, a partir dali, então, começar a dar os primeiros passos. O que não podemos fazer é agir primeiro a nossa maneira, de acordo com o nosso pensamento, e depois, então, nos colocar diante de Deus e suplicar a Deus que ele aprove o que nós fizemos. Nunca Deus vai aprovar o que nós fizemos sem antes nós termos colocado diante do Senhor. O caminho é primeiro apresentar diante do Senhor, esperar um sinal de Deus, uma resposta, um direcionamento, e a partir disto, então, irmos para a ação. E aí, sim, nós vamos confiantes de que oramos a Deus, recebemos um direcionamento de Deus, estamos caminhando debaixo daquilo que Deus nos proporcionou discernir e entender, e dali passamos a seguir. Nesta condição, nós temos probabilidade de acertar mais do que errar. Por quê? Porque nós fizemos o certo. Nós primeiro falamos com Deus, esperamos um sinal dele e depois partimos para a ação. Vários homens de Deus ao longo das Escrituras agiram assim. A oração, o invocar o nome do Senhor com Adão não tinha este problema, porque a comunhão com Deus era ininterrupta, não tinha interrupção nenhuma. Tudo estava claro. Deus se apresentava sempre a eles e era uma maravilha. Com a entrada do pecado, o homem tornou-se distante e agora, a partir dali, então, precisava um caminho para se chegar a Deus. E a Escritura nos afirma que quando nasceu Enos, em Gênesis, no capítulo 4, o versículo 26, nos diz assim: eles tiveram Caim e Abel, Caim matou Abel, em lugar de Abel, Deus deu Sete para Adão e Eva, e a Sete nasceu um filho, cujo nome era Enos, e diz, e o seu nome, Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a invocar é uma forma de oração. Começou com Enos. E a partir dele, todos os homens de Deus do passado e do presente sempre fizeram e fazem uso da oração. Então, ela começou com Enos, esta oração. Abraão utilizou-se da oração diante de Deus. Eliezer, o moço de Abraão, quando foi buscar uma noiva para Isaque, ele orou diante de Deus, pedindo que Deus lhe desse um bom encontro. Isaque orou quando Rebeca estava vindo, quando ela estava vindo com Eliezer,
Isaac saiu ao campo para um período de oração. Orou quando Rebeca era estéril para que Deus desse filhos. Jacó orou também. Quando ele saiu da casa do pai, fugido do seu irmão, ele passou a noite e ele fez uma oração a Deus. Moisés fez várias orações diante do Senhor. Josué também se utilizou da oração. Elias, Daniel, Ezequiel, todos esses profetas do Antigo Testamento, estes homens de Deus, utilizaram-se da oração. O próprio Jesus viveu em constante oração. Ele por nada abriu a mão da oração. Pedro se dedicava à oração. João, Tiago, Paulo, os que vieram antes de nós. E nós, no pleno século XXI, não podemos nos dar ao luxo de querer manter uma vida com Deus sem a prática da oração. Isso é inadmissível. Sem oração não tem contato com Deus, não tem comunhão com Deus. Sem a oração, nós não temos como entregar os nossos problemas e necessidades a Deus. Sem oração, nós não temos como receber uma resposta de Deus para a nossa vida. Então é preciso fazer uso, sim, da oração. Embora que muitos já a têm na conta de que a oração ela foi muito útil no passado e que o presente agora não deve ser desta maneira. No passado as pessoas oravam 1 hora, 2 horas, 5 horas, outros passavam a noite inteira. John Hyde foi chamado o homem que orava. E por aí vai. E quantos resultados estes homens e mulheres de Deus alcançaram por meio da oração. Como é que agora nós vamos nos dar ao luxo de viver uma vida cristã sem a experiência da oração, sem a comunhão com Deus, sem aproveitar o acesso que Deus nos deu para chegarmos à presença dele? Há um pensamento que diz: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O poder vem à nossa vida através da oração. A disposição e a maneira de agirmos, ela só brota depois da oração. Então deve estar aliado com a oração. Quando Paulo diz aqui, orando em todo o tempo, ele diz com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Orar em todo o tempo, orar com súplica, orar no Espírito, orar com vigilância, orar com perseverança e orar por todos os santos. Então veja como é necessário, como é indispensável para nós a oração. Então a oração é indispensável a todos os momentos. Nós encontramos muitas pessoas fracas, raquíticas, espiritualmente derrotadas, não têm experiência, não têm comunhão com Deus, só conta a experiência dos outros e dele mesmo não conta nada. Por que não conta? Porque não tem. Porque não tem uma vida de oração. Porque não se posiciona diante de Deus. A oração é indispensável em todos os momentos. Eu disse aqui ao princípio, se as coisas estão favoráveis, aproveitemos para orar. Se as coisas estão desfavoráveis, aproveitemos para orar. Daniel orava em casa, 3 vezes no dia. Nunca descuidou disso. Mas quando ele foi jogado na cova dos leões, ele orou também e Deus o guardou. Os 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles tinham uma vida frequente de oração. E quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, o Senhor Deus os livrou. Agora veja se fosse nos nossos dias que acontecesse isso. As pessoas que fossem jogadas à fornalha ou à cova dos leões seriam estraçalhados, seriam mortos, porque eles não vivem em constante oração. Eles aboliram da vida a oração. O jejum nem se fala. Jejum hoje só se pratica para emagrecimento.
Jejum como disciplina espiritual está arriscado do mapa e a oração está seguindo pelo mesmo caminho. Então, tirando-se as bases principais de uma vida com Deus, que é a consagração, é a oração aliada com o jejum, e para o crescimento e o fortalecimento é a palavra de Deus, tirando o jejum, tirando a oração, tirando a palavra de Deus, o que é que sobra? Não sobra nada. É exatamente o quadro atual da cristandade que nós estamos vivendo. Eles aboliram o jejum, eles aboliram a oração, eles aboliram a palavra de Deus, ela é somente como um chamarisco, somente como uma isca, mas somente fazem a leitura, mas não se aprofundam na palavra, não levam para o ensino, para o crescimento espiritual e colocam outras coisas no bojo disso tudo e as pessoas vivem sem ter uma vida de comunhão com Deus. Não tem experiências com Deus. Quando Paulo diz, orando em todo tempo, a oração é indispensável em todo tempo. Orar de manhã, orar ao meio-dia, orar à tarde, orar à noite, orar pela madrugada, não importa o horário, em todo horário e tempo é necessário vivermos em oração. Jesus sempre viveu em constante oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Se a experiência dos irmãos do passado foi recheada de milagres, de autoridade, de bênçãos, de manifestação do poder de Deus, em razão da oração, os nossos dias estão irreconhecíveis. Irreconhecíveis. E, portanto, somos atacados, influenciados de todos os lados, porque falta-nos o vigor principal, falta-nos a palavra, falta-nos a oração, falta-nos o jejum. Quando Paulo diz orando em todo tempo, significa que eu não devo descuidar de oração. Um outro texto ele diz, orai sem cessar. Quer dizer, nunca se deve parar de orar, sempre orando. Ah, mas tudo está bem, ore mesmo assim. Mas tudo está ruim, não vai adiantar orar. Sempre haverá bênçãos de Deus através da oração. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, orar e agir. Lembrando sempre, não é primeiro agir para depois orar. Porque quando nós fazemos primeiro e depois vamos orar, nós queremos que Deus confirme o que nós estamos fazendo sem a direção dele. Ele nunca vai confirmar. E nós vamos ficar frustrados, tristes e desanimados. Mas qual é o caminho, então? O caminho certo é orar a Deus em todo o tempo. Orando, o Senhor vai trazer paz, segurança, alegria, confirmação ao nosso coração. E a resposta de Deus virá no tempo e a maneira de Deus. A partir daí, nós então podemos agir porque estamos escudados debaixo da orientação e da aprovação de Deus para a nossa vida. Aí o que fizermos e onde colocarmos as mãos e os pés vai prosperar, porque estamos fazendo em obediência e submissão à vontade de Deus. Orando em todo o tempo. A oração é indispensável em todos os momentos. A maior igreja, que está na Coreia, começou através de reuniões de oração. O pastor, que já descansa em Cristo, ele passava noites, passava dias, às vezes 5 horas de oração e recebeu de Deus graça, poder, revelação, edificou aquela igreja na vontade do Senhor, ele partiu e eles continuam servindo a Deus. Os nossos dias aqui na nossa nação também deve ser assim. Quando nós começamos a olhar que mais estão se perdendo crentes, membros
de igrejas estão se perdendo mais do que ganhando almas para Cristo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E deve-se fazer um exame, uma análise. Não é perder pessoas a rodo e dizer que isso é normal. Isto não é normal. Isto é anormal. Significa que tem algo que não está de acordo com o propósito de Deus. E como resolver isto? Orando, se colocando em oração diante do Senhor, perguntando ao Senhor: Senhor, por que está acontecendo? Onde está a falha? Onde está a minha falha? O que está ocorrendo? O que podemos fazer? Como é que o Senhor nos direciona para que as coisas não continuem como estão, mas que elas melhorem, que ao invés de perdermos pessoas para o mundo, nós possamos ganhá-las outras do mundo para Cristo? O que fazer? Na resposta, eu e você vamos receber de Deus na oração diante de Deus, nós vamos receber uma resposta de Deus. Deus vai responder, com certeza. Mas eu e você precisamos nos ater a isso aqui, orando em todo o tempo. Então a reflexão de hoje é: a oração é indispensável em todos os momentos. Agora eu pergunto, você continua orando como no princípio da fé? Lembra quando você passava tempos de oração, jejum, aliado com oração? Hoje você continua na mesma prática ou ela ficou perdida no passado? Qual tem sido a tua frequência de oração diante de Deus? Você continua crendo em Deus e apresentando a Ele a oração? Ou você já desaprendeu a orar e agora você mete as caras e faz o que dá na sua cabeça e tem acumulado derrotas e problemas porque não tem o direcionamento de Deus? Como você tem agido? O conselho hoje é: orando em todo o tempo. Volte à prática da oração. Coloque os problemas e as necessidades diante do Senhor. Espera a resposta de Deus. A partir dali, então, você pode agir com a plena convicção de que tudo vai trazer resultados para a glória do nome do Senhor. Mas não seja um cristão aguado, raquítico, fraco, desanimado, derrotado, porque não tem com Deus uma vida de oração. Você precisa sim ater-se a Deus com oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Isto é o que a palavra de Deus traz para nós nesta oportunidade. Reflita. Você quer experimentar novamente a comunhão sincera com Deus? Você quer manifestar na sua vida a demonstração do poder de Deus? Existe um caminho. É o caminho da oração sem cessar. Oração em todo o tempo. A oração é indispensável em todos os momentos. Que você hoje seja alertado com esta palavra, despertado e encorajado a voltar à prática da oração. E você vai experimentar coisas novas da parte de Deus, coisas que você não tem nenhum conhecimento, mas que através desta vida de comunhão com Deus, o Senhor abrirá e lhe trará conhecimento e revelação de propósitos dele para com a sua vida e através da sua vida para um trabalho que deve glorificar o nome do Senhor. Mas não se esqueça, orando em todo o tempo. Siga o exemplo destes servos de Deus do passado, do próprio Jesus, dos apóstolos, dos irmãos do começo do século XX e hoje no século XXI, que nós sejamos os continuadores nesta obra, sem nos esquecer da oração, orando em todo o tempo. A oração é indispensável em todos os momentos da nossa vida, nos bons e nos ruins, nos favoráveis e nos desfavoráveis. Nunca deixe de orar. Ore e ore sempre. Querendo Deus, amanhã retornaremos.